Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área. Começando nossa análise diária aqui no canal da Cripto. Hoje um pouquinho mais tarde, pessoal. Tive uns imprevistos agora mais cedo. Acabei atrasando um pouquinho. Já é dia 1º de julho de 2026. Estamos aí na quarta-feira, 1h45 da madrugada. Lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 30, porque à noite nós retornaremos aí por volta das 11h30, trazendo as atualizações aí sim referente ao dia 1º, beleza? Então, analisando aqui, pessoal, o calendário no dia de ontem, na terça, tivemos aí de relevante, resultado das vagas de empregos, na JOLTS, referente a maio, resultado acima da previsão de 7,2 milhões, e tivemos também o resultado da confiança do consumidor referente ao próprio mês de junho, abaixo da previsão de 94,4. Em relação às três principais bolsas, todas operaram no positivo. O S&P teve uma alta de 0,79, Dow Jones alta de 0,26 e Nasdaq uma alta de 1,52. Pessoal, vindo para o Bitcoin, seguiu aí caminho oposto às três principais bolsas. Tivemos uma queda aí de 2,69%. Neste momento, para nós, preço a mercado 59.345 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, melhor dizendo, anteontem, que rolou após a análise, quais são as novas perspectivas de movimentação do preço, agora pela madrugada até a nova análise mais tarde à noite. Então, pessoal, basicamente, nós tínhamos aí um ponto de decisão muito importante, as próximas horas seriam decisivas. Primeiro ponto era essa região na proximidade dos 59 mil. Tínhamos aqui dois suportes, né? Seja o horizontal, seja o diagonal, fazendo alusão à ascendência desses fundos. Não havendo uma reação compradora mais incisiva neste ponto, nós sabíamos que o mercado poderia virar a região dos 58 novamente, pessoal. Então, quando a gente reduz o tempo gráfico, a gente percebe aí a ausência de volume comprador, exceto esse candlestick que teve a sua abertura às 6 da manhã, mas um volume muito simbólico, né? O anterior já teve um volume maior. Posteriormente, né, apenas os vendedores sobressaindo. Em meia hora a gente percebe a mesma coisa. Então, nós aqui não tivemos a reação na qual poderia acontecer pelo lado dos compradores e o mercado veio buscar a região dos 58 mil. Nós tivemos aí, inclusive, um movimento um pouco mais abaixo aqui dos 58, né, pessoal? Chegou aí na proximidade dos 57.800. Então, sabíamos que havia acumulação de lotes, né? Na verdade, em todos estes níveis dentro desse range de trabalho, a gente verificou que é uma região conflitada aqui pelos compradores, teoricamente grandes institucionais querendo fazer preço médio ou entrar no mercado, né, pessoal, comprando aí, evidentemente, mais barato em vista, né, do que foi o valor do topo histórico. Então veio aí, né, pessoal, a retração novamente buscando aqui a nossa resistência, tá, pessoal? Até ontem, o que aparentava, evidentemente, poderia ser uma retração, como eu mencionei, um último beijo para posteriormente, né, buscar um nível mais abaixo, um fundo mais abaixo. Porém, pessoal, mercado sempre muito dinâmico, deixa algumas evidências aqui no radar que não podem ser simplesmente menosprezadas. A primeira delas é esse candlestick aqui, pessoal. Teve a sua abertura agora às 9 da noite, fechamento há 50 minutos atrás ou 1 da manhã. Aparentemente um candlestick com padrão de força, né? O volume comprador um pouco mais expressivo em vista dos últimos candlesticks compradores, né? E simplesmente, né, o mercado batendo cabeça aqui, né, na nossa nova resistência diagonal, porém
uma grande proximidade da média de 20 períodos no tempo gráfico mesmo de 4 horas. Então, pessoal, basicamente em virtude, né, do que foi essa formação deste candlestick recentemente, a gente tem uma alta probabilidade, né, de buscarmos essa média, inclusive a tentativa de rompimento. Então a gente impõe desde já uma condição, né? Confirmação de rompimento, pessoal. Dois candlesticks fechando acima da região dos 59.600 aproximadamente, ambos com volume comprador pelo menos um característica de força. Havendo a confirmação, pessoal, o mercado pode dar aí uma reviravolta e simplesmente os compradores passarem a buscar níveis superiores de preço. Então muda aí totalmente um cenário que vinha se desenhando, né, para a busca de níveis inferiores, em virtude do que apresentou para nós aqui esse candlestick, com abertura às 9 da noite, tá? Então, muito cuidado nesse sentido. A gente vai acompanhar de perto como será a batalha pela região da média. Havendo a confirmação, o mercado pode ir para cima, pessoal, tá? Então, fortalece mais uma vez a nossa tese de que essa região de trabalho, né, tem um conflito de interesses muito grande, em virtude, né, do número de lotes que a gente identificou entre a região dos 60 mil, 59 mil, a região dos 49 mil. Então tinha bastante dinheiro posicionado e não seria nenhum espanto, evidentemente, a gente ter uma reviravolta aí, o mercado, né, novamente reagindo de forma positiva, tá? Agora, pessoal, tem o outro lado da moeda. Não havendo a confirmação de rompimento da média, evidentemente, recusa de preço, né? O mercado tende a buscar níveis inferiores novamente. Pode ser que, né, a gente venha, inclusive, até a mínima deste candlestick, tá? Evidentemente, pode haver aí uma retração no seu nível de abertura, no meio do caminho, 58.600. Então, pode ser que exista uma nova tentativa da busca pela média e o seu rompimento, evidentemente. Mas, como a gente traz a análise aqui no canal a cada 24 horas, a gente vai sempre pelos extremos. Talvez a região mais conservadora seria, né, novamente a busca pelos 57.800, a região da mínima, né, podendo haver novamente uma retração aí, os compradores tentando a manutenção do preço acima deste nível, tá? Então, muita atenção aí, pessoal. A gente está próximo da região da média. Pode ser que tenhamos uma reviravolta. Agora, o gatilho foi imposto, a condição também. Não depende de nós. Nosso papel agora é aguardar. O mercado simplesmente trouxe bastante nebulosidade, principalmente com esse candlestick aqui. E vamos ver também como é que vem o fechamento do diário, né? Aparentemente a gente tem aí iniciando a formação de um martelo. Agora imagine se a formação fique algo parecido com a estrutura atual e que o volume comprador supere os vendedores no dia de terça-feira, caso ontem. Então, imagina, né, mais munição aí para os compradores simplesmente, né, buscarem galgar novos níveis de preço. Novamente buscando aí a região dos 60.800, né, posteriormente a média de 20 períodos no diário, nesse momento aqui na proximidade dos 62 mil dólares. Então, assim, a gente está num momento delicado, talvez, né, pela formação desse candlestick aqui para nós, com fechamento agora mais cedo à 1 da manhã, trouxe aí uma pulga, né, pessoal, atrás da orelha. E é complicado porque é, é uma evidência muito forte, né, e um nível na qual sabíamos que havia acumulação de lotes, e simplesmente pela proximidade aqui, muito rápida, né? Novamente pela média de 20 períodos em 4 horas. Então, assim, cuidado para você que está, né, esperando aí o mercado ir a 50 mil, assim, né, de forma tão rápida. Pode ser que, né, nós tenhamos,
né, quem sabe, uma recuperação do preço em virtude aí do que foi apresentado para nós no dia de hoje, principalmente, né, a partir das 9 da noite. Então, pessoal, muita cautela aí. Vamos ver como é que o mercado vai reagir na proximidade da média. Condição imposta, né? Vai depender dos compradores essa confirmação. Evidentemente, confirmando, já temos os alvos acima e a gente retorna à noite para trazer as atualizações, inclusive fazendo aí algumas modificações nas nossas referências, tá? E nesse caso, essas duas aqui, verificando a necessidade de permanência ou eventuais leves correções, beleza? Então é isso, no gráfico estamos ok. Vamos ver o livro aqui, pessoal, pelo lado dos compradores. Então, olha só, mantém as acumulações 57.500, 11 milhões de dólares, 57, 14 milhões de dólares, 56,5, 5 milhões de dólares, 56, quase 13 milhões de dólares, 55,5, 19 milhões de dólares, 55 e 55 e 100, pessoal, 40 milhões de dólares, enfim, a gente tem muito dinheiro aqui, como eu mencionei para vocês, dentro desse range de trabalho, né? E que simplesmente, né, poderia mudar o cenário, a estrutura de preço, a engrenagem de uma hora para outra, né? Quando há interesse institucional em determinados níveis, as evidências serão colocadas aqui no gráfico. Foi apresentada uma muito forte, agora às 9 da noite, com fechamento aí à 1 da manhã. Muito próximo, né, da nossa resistência e da média de 20 períodos. Vamos acompanhar a condição imposta aí, evidentemente, verificar se haverá confirmação de rompimento. E pelo lado dos vendedores, só um pouco mais de acumulação aqui nos 60.100, pessoal. 14 milhões de dólares a serem vendidos. 14 mil. 60.100 já está um pouco mais acima da média. Então pode ser que uma primeira tentativa, né, venha buscar essa região, recusa de preço, retorna para a média, enfim. Nível a ser acompanhado de perto. Acima, livro pulverizado, diluído, aí somente lá para a região dos 67, 68 mil. Então, pessoal, verifica-se uma possibilidade real, né, dos compradores conquistando aqui o gatilho, a condição, a facilidade em mover preço, né? Então, assim, conquista dessa média, né, a confirmação de rompimento, começa a traçar um cenário aí mais positivo, né, mirando aí quem sabe 62, ou até mesmo, né, um topo menor do que esses dois anteriores, né? Talvez sairia lá para a região dos 64, talvez, próximo disso. É um topo mais alto, mais baixo, outro mais baixo ainda, talvez aqui no 64, seria a sequência lógica. Mas enfim, né, vamos por partes, né, a gente tem aí um gatilho para ser acionado, acompanhar, de fato verificar se teremos os compradores atuantes e a gente retorna mais tarde aí trazendo as novas atualizações, beleza? Então desejo a você uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde.